Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do canal Legislação de Elite. Hoje a gente vai destrinchar um tema que é um verdadeiro divisor de águas: Direito Constitucional Administrativa do Estado, parte 3. O foco é esgotar de forma superobjetiva os artigos 18, 19 e 20 da Constituição. Para quem respira concurso público, dominar de quem é o quê e quais são os limites de cada ente não é apenas um detalhe útil, é literalmente a diferença entre ver o nome na lista de aprovados ou ficar de fora. Então, vamos direto ao ponto. O roteiro da nossa preparação de hoje passa por 6 pontos-chave: a criação de entes federativos, as vedações do artigo 19, os bens da União do artigo 20, regras de hidrografia e litoral, depois os casos práticos e exceções, fechando com aquele resumo maroto cheio das pegadinhas de prova. Ponto 1. Criação de entes federativos, focado no artigo 18. Vamos entender como funciona a divisão macro do nosso Estado. O ponto de partida aqui é desvendar um termo jurídico que aparece direto nas provas: condição de procedibilidade. Mas na prática, o que é isso? É o famoso plebiscito, a consulta à população diretamente interessada. E aqui vai a primeira grande sacada. Se a galera vota sim, isso não significa que o novo estado ou município vai nascer obrigatoriamente. O sim é só um sinal verde, uma permissão. Ele habilita o legislativo a debater e continuar o processo, mas não obriga a criar nada. Agora, se o voto no plebiscito for não, aí é fim de papo. O processo morre ali, na hora, sem choro nem vela. Trazendo isso para a criação de municípios, existe uma receitinha de bolo com exatamente 4 passos cronológicos. E preste muita atenção, porque a sirene de alerta precisa tocar alto no passo número 4. A criação final de um município é feita por uma lei ordinária estadual elaborada pela Assembleia Legislativa. As bancas amam tentar confundir, dizendo que a criação exige uma lei complementar estadual. Muita gente boa cai nessa casca de banana. Esse contraste é o momento perfeito para fazer aquele registro fotográfico mental. Olha a diferença absurda entre os entes. Territórios nascem por lei complementar federal e sequer têm plebiscito. Estados também pedem a lei complementar federal, mas aí já exigem a consulta popular, o plebiscito. E os municípios fogem à regra da norma federal na sua etapa final de criação, pedindo a lei ordinária estadual, além do plebiscito, claro. Guardar essa tabelinha é garantir pontos preciosos. Ponto 2. Vedações do artigo 19. Aqui a gente vai falar sobre limites de atuação. A Constituição traça fronteiras muito claras do que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são terminantemente proibidos de fazer. Coisas como recusar fé a documentos públicos ou criar distinções entre brasileiros não podem rolar de jeito nenhum. E tem, claro, a vedação de estabelecer cultos ou igrejas, reforçando que nosso Estado é laico. Mas o detalhe de ouro que as provas adoram é este: ser um Estado laico não proíbe absolutamente tudo. A própria Constituição faz uma ressalva importantíssima, admitindo colaboração de interesse público com essas entidades religiosas, desde que seja feita na forma da lei. Ponto 3. Bens da União. O artigo 20 traz um território denso de informações estratégicas. Qual é a regra matriz patrimonial do nosso país? É crucial entender que a lista do artigo 20 não é fechada, ela é meramente exemplificativa. A data mágica, a âncora de tudo, é 5 de outubro de 88, a promulgação da Constituição. Os bens que a União já possuía nessa data continuam com ela, mas aqueles que, preste atenção na frase, vierem a ser atribuídos. É exatamente essa flexibilidade do vierem a ser atribuídos que deixa a porta aberta e torna a lista apenas um exemplo de tudo que a União pode ter. Essa é uma daquelas frases para tatuar na mente e nunca mais errar. Recursos minerais, inclusive os do subsolo. Tem que memorizar exatamente com essa ênfase no inclusive. Sabe por quê? As bancas examinadoras montam armadilhas enormes, afirmando que a União detém os minerais, exceto os do subsolo, tentando confundir a cabeça do candidato. Não caia nessa. É tudo da União, inclusive o subsolo. Dentro desse guarda-chuva de bens, a gente tem potenciais de energia hidráulica, sítios arqueológicos e as terras indígenas. Mas tem um asterisco gigante quando o assunto são as terras devolutas. A regra é que elas só vão pertencer à União sob uma condição extremamente específica, se forem indispensáveis à defesa das nossas fronteiras, das fortificações e vias federais. Se não houver essa indispensabilidade puramente estratégica, a terra devoluta vai pertencer ao respectivo Estado e não à União. Ponto 4. Hidrografia, ilhas e litoral. Como a gente define de quem é a água ou a areia? A equação mental que resolve quase tudo aqui é simples. Praia é igual a União.
Seja a praia marítima, lá no litoral, tomando vento no rosto, seja a praia fluvial, que é aquela na beira do rio no interior do país, não importa. Deu praia, a jurisdição recai estritamente sobre a tutela federal. Município não é dono de praia, estado não é dono de praia. Essa máxima não falha. E quando o assunto são os rios e lagos? A regra da água é pura geografia política. A hidrografia é federal se tiver um elemento interestadual ou internacional no meio, ou seja, se a água banha mais de um estado, se faz fronteira com outro país ou se vem lá do exterior, é da União. É uma questão de abrangência. Agora, se o rio é totalmente caseiro, nasce e deságua dentro de um único estado sem cruzar nenhuma divisa política externa, aí o domínio é estadual. Indo para as águas salgadas, a memorização desses números aqui é inegociável. O mar territorial abrange 12 milhas marítimas. E os famosos terrenos de marinha? A faixa é cravada em exatos 33 metros, sempre medidos a partir da pré-mar média. Alterar qualquer um desses numerozinhos é a tática mais antiga e preferida para derrubar o pessoal nas provas. Plataforma continental e zona econômica exclusiva também completam esse pacote oceânico federal. Ponto 5. Casos práticos e exceções. Vamos tirar a teoria da caixa e ver como ela se aplica na vida real. A gente sabe que a regra geral dita que ilhas no mar são da União, mas as exceções são que realmente caem em prova. Fernando de Noronha, por exemplo, é uma ilha oceânica, mas está sob domínio do estado de Pernambuco. E aquelas ilhas marítimas que são sede de município, como as badaladas Florianópolis e Vitória? Nessas, a titularidade passa a ser do próprio município. Mas calma, tem o detalhe. Se existir um prédio de um órgão federal lá no meio dessa ilha, ou uma reserva ambiental, aquela fração específica de terra continuará sendo da União. É quase um quebra-cabeça. Olha esse caso real, espetacular, para ilustrar aquela tal condição de procedibilidade. Aconteceu de verdade. Teve uma proposta pesada para dividir o estado do Pará e criar novos estados, Tapajós e Carajás. Rolou o plebiscito e a população interessada foi lá e votou não. O que isso causou na prática? Provou que a rejeição popular bloqueia imediatamente, totalmente, o Congresso Nacional de sequer tentar dar andamento ao assunto. Foi um ponto final estrito. Ponto 6. Pegadinhas de prova e resumo. Chegou a hora de afiar o machado para o dia D. Vamos focar nessas 4 balas de prata para gravar na memória de curto e longo prazo. Primeiro, o sim no plebiscito só autoriza, nunca obriga a criar nada. Segundo, a lei que bate o martelo na criação de municípios é sempre ordinária estadual e nunca complementar estadual. Terceiro, não se engane, praias de rios, as fluviais, são propriedade da União, por mais estranho que possa parecer. E quarto, lembre-se que o Estado laico não é um muro de concreto. O artigo 19 admite a colaboração com o interesse público na forma da lei. Esta aplicação do artigo 19 despenca nas questões. O texto proíbe expressamente as preferências regionais. E o que isso quer dizer na prática? Garante tratamento igualitário no país inteiro. Basicamente, nenhum edital de licitação pública pode exigir produtos exclusivamente daquele município para favorecer a economia local. Da mesma forma que nenhum concurso público pode conceder pontinhos extras só porque o candidato nasceu naquele estado. É uma regra fantástica de isonomia. Para encerrar esta análise tática do Legislação de Elite, deixe uma reflexão provocativa baseada no nosso papo de hoje. A gente viu que ilhas marítimas com sede de município são do próprio município. Mas como a Constituição trata uma reserva de preservação ambiental federal que esteja literalmente encravada no meio dessas terras municipais insulares? Refletir sobre esse conflito e a convivência dessas jurisdições garante que as engrenagens do direito constitucional estejam fluindo perfeitamente na mente. Manter esse domínio dos detalhes é exatamente onde a aprovação se esconde. Um grande abraço e bons estudos!